E agora já partindo para o papel do Brasil, porque o Lula, em vários encontros internacionais, ele foi muito vocal na necessidade de depender menos do dólar. Aham. Ele defendia a criação de algum tipo de moeda ou meio de pagamento paralelo para que os países do BRICS pudessem utilizar, por exemplo, em suas transações. E o Trump, ele já fez um tweet falando: olha, quem quiser transacionar sem usar o dólar vai colher consequências Vai se fuder. disso. Sendo que, ideologicamente, parece que o nosso governo ele é mais alinhado à China e a outros países que fazem parte daquilo que o pessoal chama de ex-ditaduras, do que, por exemplo, aos Estados Unidos. Então você acha que pode sobrar, consequências ruins para o Brasil devido ao posicionamento do nosso governo? Eu acho que sim. Primeiro porque assim, porque não tá no nosso DNA, né? Essa ditadura e tal. E eu acho que é uma aposta errada. É apostar no cavalo errado. Eu realmente acho que, no final das contas, Com certeza. numa grande guerra entre o eixo das ditaduras e o mundo livre, em ordem, mundo livre unido, tal, caiu na real, cara, tipo assim, agora é pra valer, o mundo livre vai vencer. Uhum. Porque lutar por um ideal que você acredita de verdade é diferente de lutar porque você foi obrigado. É isso que a gente está assistindo na Ucrânia. A Ucrânia é muito mais pobre que a Rússia. Uhum. Como é que eles estão segurando? Os caras estão lutando pela casa deles, pela vida deles. Eles não estão lutando por um. Ah, porque o ditador, o Putin, tem uma ambição de reconstruir a União Soviética. Pô, isso é muito intangível. E eu acho que então o Brasil está fazendo uma aposta errada. Esse negócio do dinheiro, ele é curioso, Bruno, porque você sabe disso bem também. Para você ser a moeda internacional, você precisa ter a conta financeira e capital aberta. Sim. E aí, contabilidade básica, né? Partidas dobradas. Se a sua conta financeira é aberta, o que acontece com a sua balança comercial? Ela é negativa. É o que os Se uma Estados é Unidos positiva, têm. a outra é negativa. Sim. Então, todo país que for o fornecedor da moeda internacional, ele vai ter déficit na balança comercial. Ou seja, ele será o grande comprador, consumidor do mundo. E aí você pega para todas as economias do mundo, depois dos Estados Unidos. China, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, todos são o quê? Todos superavitários. Brasil também. Ninguém tá pronto para tipo, para gastar e comprar. Os caras só querem vender. E só tem um cara que compra. Não existe como você criar esta moeda em outro lugar se você não mudar a sua matriz econômica, os fundamentos da sua economia. Você tem que deixar de ser uma economia de exportação e se tornar uma economia de consumo. Você não vira uma economia de consumo porque as pessoas querem gastar. Se você virar uma economia de consumo, você precisa que o dinheiro chegue na mão do indivíduo. Quem mais consome é o indivíduo. Você tem três forças dentro de uma economia: o governo, as empresas e os indivíduos. Dessas três, quem é que é o maior consumidor? São os indivíduos. Só que o indivíduo ele não vai consumir se ele for taxado, se ele tiver menos liberdade econômica. E aí você precisa de uma estrutura política econômica de liberdade econômica. E aí você pega todos esses países, qual deles está pronto para dar essa estrutura? Nenhum. Não é uma questão de cultura, não. O japonês ele guarda dinheiro. Não, não é isso. A estrutura econômica da porcentagem da produção do indivíduo volta muito pouco para ele. Porque o resto fica no Estado, fica na empresa. E a mesma coisa com a China. Assim, está muito longe do mundo ter criado uma estrutura econômica, um sistema econômico pronto para absorver, se tornar a nova moeda do mundo. Isso um joguinho assim dos BRICS, né? Falando, a gente vai começar a transacionar entre nós. Achei excelente que o Trump falou isso. Mas também contradiz outras falas do Trump. Que ele diz que o dólar não precisa ser a moeda forte, que isso prejudica os Estados Unidos. E ele tá certo. Para exportar fica muito pior. Prejudica um monte de gente. Se você perguntar para Wall Street o dólar ser a moeda mais valiosa do mundo, a moeda internacional, Wall Street está feliz da vida. Se você perguntar para o Pentágono, estão felizes da vida, porque é uma arma. Agora, se você perguntar para o trabalhador médio americano, é péssimo para ele.
Ok, tá bom, ele pode comprar mais, mas ele também está se endividando com essa compra, com esse dinheiro ilimitado que vem do resto do mundo para comprar dólar. Então, assim, tem trade-offs assim, bem importantes que não é muito simples. Eu acho que a história de criar outro dinheiro não vai surgir, mas eu acho que o Brasil estar próximo dos BRICS é um problema dos BRICS, do eixo das ditaduras, que os BRICS viraram eixo das ditaduras, é um problema gigantesco. O ponto é que a política externa muda. Nós temos eleição no Brasil daqui a 2 anos. Sim. E não vai ser para sempre. Nós estamos falando de cenários aqui de conflitos e guerras ou de tensões maiores, pelo menos em 3, 4 anos. Talvez o Brasil vai estar sob uma outra liderança. Talvez, né? Se a Talvez. gente pega em termos de Ou que não. acontece em Arrumar um outros candidato, países, né? né? Exato. Que não tem candidato para opor ao governo do Lula. A gente teve na Argentina a mudança de esquerda para direita com Milei. Nos Estados Unidos saiu democrata e entrou republicano. Também há uma tendência de não reeleição. Mas no Brasil eu não sei, cara. No Brasil, tudo pode acontecer. Não, se o governo conseguir isentar quem ganha abaixo de 5 mil de imposto de renda, acho que isso muda voto de muita gente pro Eles Lula. criaram um problema e agora eles vão criar a solução para eles. Entendeu? Então é realmente complexo a gente olhar essas tendências lá fora e querer projetar aqui no nosso país. Mas eu gostei muito do seu comentário sobre a moeda. E para o pessoal que não entendeu, se a gente pega os Estados Unidos, o principal produto de exportação hoje se chama dólar. Isso. Eles criam dólar, compram do mundo inteiro, ou seja, recebem as mercadorias, são ultraconsumistas, e o dólar vai e se espalha pelo mundo. E é o chamado dilema de Triffin isso. Porque para ter uma moeda mundial, você tem que ter esse déficit para poder exportar a sua moeda. Só que uma moeda que fica sofrendo com esse déficit ao longo do tempo, uma hora deixa de ser a moeda mundial. E tem outro ponto também que eu queria abordar contigo, que é aquela chamada lei de Ferguson, que fala que se uma potência gasta mais no serviço da dívida do que com defesa, ela tende a não ser uma potência por muito tempo. E os americanos, como você mesmo disse, têm um déficit muito grande, né, um duplo déficit, eles têm déficit comercial e também o déficit fiscal. E o Trump ele trouxe o Musk para tentar essa agenda de corte de gastos, mas não é simples assim cortar gastos. Não é. Então, eu queria saber, você acha que ao longo do tempo isso vai minar a economia americana? Porque se você tem uma potência caindo, tem que ter uma outra emergindo. Quem seria essa outra também? Isso. Então, aí tem uma coisa quando a gente fala de moeda internacional. O mundo precisa de uma moeda de reserva, de uma moeda internacional, para transacionar. E não tem essa moeda. Se não é o dólar, vai ter que ter outra. Para ter outra, vai ter que ter aquelas condições que eu acabei de falar. Que economia, por exemplo, o que é conta capital ou conta financeira aberta? Você tira e coloca dinheiro todo dia, toda hora, que nem você faz nos Estados Unidos. Você entrar lá agora, comprar um ETF, comprar um papel de qualquer empresa americana, você sai no dia seguinte. Não tem controle para isso. A China está preparada para fazer isso? Não, porque pode sair muito mais recurso que entrar. Isso! Acabou! Então acabou o poder do Partido Comunista Chinês. Então a estrutura econômica do país tem que estar pronta para ser isso. A gente já teve essa discussão muito antes, quando a Alemanha, o marco alemão era mega forte. Então o marco vai passar, vai ser a moeda de reserva. A economia alemã não estava pronta para fazer isso. E não fez, e não quis. Tivemos a mesma discussão de novo com o Ien. A economia japonesa não estava pronta para fazer isso e não fez. Então, a chinesa está muito menos pronta do que essas outras duas que não quiseram. Então, esse é o primeiro ponto, não tem substituto. O segundo, que é o que você falou, o dilema de Triffin, e a gente pode adicionar ao dilema os trilemas. E tem outros trilemas ainda mais complicados, político-econômicos e não só econômicos. E na ideia do dilema tá bom, você vai ter déficit, mas essa é uma condição inerente a você ser a moeda emissora. Você vai ter déficit comercial. E o mundo tolera isso porque se os Estados Unidos parar de comprar deles, não é que os Estados Unidos perde a confiança na moeda americana e se arrebenta. Todas as outras economias se arrebentam porque não tem mais ninguém para comprar delas. Então elas precisam que essa engrenagem continue funcionando. Esse desequilíbrio que existe no sistema, nós estamos travados. Provavelmente, a transição dele para acontecer de verdade é um colapso. Mas esse colapso não afeta só os americanos. Por isso que tem gente que diz, não deixe o dólar mais ser a moeda de reserva. Porque você vai resolver o problema do déficit. E por isso que é um dilema.
ou às vezes um trilema. Você vai ter que lidar com o outro lado. Não tem saída. Eu não acho que os Estados Unidos vão conseguir resolver o déficit e eu não acho que eles precisam resolver o déficit. Porque não tem alternativa plausível sequer e o resto do mundo se arrebenta se os Estados Unidos parar de consumir. Então é melhor a gente manter essa engrenagem girando desse jeito. Se ele conseguir fazer um enxugamento, ele já melhora muito. Né? Se o Trump conseguir fazer um enxugamento com o Musk, ele já melhora muito desse desespero. Porque a engrenagem do déficit continua, mas ela deu uma arrefecida e você continua alimentando o consumo e a existência das outras economias do mundo. Então, assim, basicamente a gente não tem muita saída. Porque os outros países não estão prontos para distribuir o dinheiro. Não é que o chinês não quer consumir. Se você der o dinheiro na mão do chinês, ele vai consumir loucamente. O japonês também. Sim. Loja de luxo pela Europa, você vai lá, na Só tem porta chinês. é só chinês na fila. No mundo inteiro é isso. O problema é que o dinheiro não chega na mão das pessoas. Aqui no Brasil é a mesma coisa. O dinheiro fica na mão daqueles que têm o poder. Os Estados Unidos é a maior democracia verdadeira, onde o dinheiro e o poder estão na mão, chegam mais na mão das pessoas. E aí sim. Então, os países que têm o histórico cultural anglo-saxão são os países deficitários. Porque eles têm a mesma estrutura institucional que os americanos. Então, se você olhar para Canadá, Reino Unido e Austrália, eles também são economias de consumo e também são economias que têm déficits comerciais. Eles também ajudam. Parte do dinheiro do mundo também vai para esses lugares. Mas eles são muito menores para carregar o peso, o piano do mundo inteiro. Então, eu não acho que é um problema, resumindo a história, eu não acho que a história do déficit é um problema tão grande, dado o contexto inteiro do que nós estamos inseridos. Não adianta o Ray Dalio vir e ficar batendo nessa tecla se ele não me fala qual que é a saída para isso. E desculpa a humildade em querer contestar o Ray Dalio. Eu sei que ele é bilionário e um grande investidor, mas eu acho que ele está entrando num campo de um negócio que não é bem a área dele. Não tem o que fazer. Tipo, quem vai ser a moeda internacional? Não vai ter. Sim.